Bem, aqui no Brasil, apesar da gente estar no inverno, na maior parte do país as temperaturas estão elevadas nos últimos dias. Mas um ciclone e uma frente fria devem chegar no fim de semana. Quem traz detalhes para a gente é o meteorologista André Lanfer, que eu agradeço a presença. Mais uma vez, André, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os espectadores. A gente está vendo esse ciclone se formando, né, entre o sul do país e o Paraguai. Então, ele já está atuando, né? Agora a gente tem ventos relativamente fortes ali no Rio Grande do Sul. Porto Alegre está chegando com rajadas de até 50 quilômetros por hora. A gente está nesse processo agora. André, boa tarde. E além do sul do país, né, e deve chegar também, agora no sudeste, esse ciclone. Qual que é a previsão também para as outras regiões do Brasil? Vai ser atingida? Olha, esse ciclone é um ciclone que ele não é muito intenso, ele pode ser classificado como moderado, né? Então, a pressão no centro dele não baixou dos 1000 HPAs, né? Que é um valor de referência para quando a gente fala, pô, baixou dos 1000, podemos ter um ciclone muito forte, né? Mas não é o caso. Ele é um ciclone moderado que está avançando, né, rumo a norte e a leste, né, à medida que o tempo passa. O que a gente deve sentir, primeiro, é essa nebulosidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com algumas chuvas, com potencial de chuvas também, né, em outros estados do sul do país, como Santa Catarina e Paraná. E logo após isso, a gente sente o frio chegar, né? Então, na região sul, pode vir com alguma chuva mais intensa em alguns locais, né, rajadas de ventos mais fortes, mas à medida que a gente sobe e esse ciclone se desloca em direção ao Oceano Atlântico, a gente já tem uma diminuição desses efeitos da frente, da chegada, né? Mas a gente vai sentir o frio polar que vem por trás, né? Então a gente está esperando que nesse final de semana, provavelmente aqui no Vale do Paraíba, no sábado, se a gente descer um pouquinho para o sul do litoral paulista ou norte do Paraná, a gente já tenha na sexta à noite, sexta-tarde, uma queda de temperatura e com temperaturas máximas não passando dos 16 aqui no Vale do Paraíba, né? Isso significa uma queda de temperatura, né, bastante significativa, né? Sobretudo aqui na porção leste do estado de São Paulo. Esse frio ele também avança no centro-oeste, né, podendo chegar até a região norte. Bem, André, a gente estava vendo aqui, eu acho que você acompanhou com a gente a reportagem sobre a América Latina, alguns países que estão sofrendo demais com as fortes chuvas e também daí tem deslizamentos de terra, de lama, inundações e todos os prejuízos que trazem esses temporais. No caso aqui do Brasil, a chegada e o avanço dessa frente fria, do ciclone, tem previsão de temporais, de prejuízos ou não? Olha, é muito difícil falar se vai ter prejuízo ou não econômico, ou em vidas, ou bens materiais, ou infraestrutura, né? O que se pode dizer é que na região sul, nos estados do sul do país, se pode ter eventos de chuva mais importantes, eventos, então, de espelhamentos, né, queda de árvores, isso pode comprometer uma fiação, né, da rede elétrica, pode ter, então, prejuízos desse tipo. É bem diferente do que está acontecendo lá no Chile, que a gente acabou de acompanhar. Essa questão do Chile está muito relacionada com o El Niño que se formou, que chegou há algum tempo, a gente vem monitorando o El Niño, e ele está, de fato, atuando, sendo com uma probabilidade de mais de 90% de ser um El Niño muito forte. Tá? Então, quando tem o El Niño, a gente acaba tendo precipitação, chuva, nos locais onde não tem ali na costa do Pacífico, no Chile, no Peru. Então, em locais que é como o deserto do Atacama, que tem um índice de precipitação baixíssimo, é um deserto, né? E agora está vendo chuvas. Tá? Então, essa é a mudança atmosférica que acontece lá. Aqui para o nosso país, isso impacta, porque ao alterar o clima lá, a gente muda os padrões de circulação e afetam
Os bloqueios atmosféricos afetam as subidas dessas frentes frias, os mecanismos de trazer umidade da Amazônia em direção centro-oeste, sudeste e sul, e podem acontecer eventos extremos. Nesse caso, não. Nesse caso, é um evento comum, de ciclone moderado, que tende a ir em direção ao mar, então é sobre o mar que vai ter o efeito mais forte. Então a gente está com pouca probabilidade de ter grandes prejuízos, Eduardo. Tá certo, André, muito obrigada pela sua participação, por as informações. Se preparar então, porque vai ter um friozinho agora no fim de semana, né? Sim, a gente estava nesse período quente, né? Sem blusa, sem nada aqui no Vale do Paraíba, e vamos voltar a relembrar que estamos no inverno. Né? Tá Então, certo. um bom chá, um chocolate quente para aqueles que gostam, e um forte abraço para todos. Obrigada, um Para você abraço. também, André. Até Tchau, tchau. mais.